quais são as causas, ou melhor, quais são os gatilhos para o desenvolvimento do diabetes tipo 1? Se você tem interesse em aprender sobre esse assunto, assista esse vídeo até o final. Bom, mas antes eu quero te pedir para deixar o seu like aqui e se inscrever no canal se você tem interesse em aprender mais sobre diabetes tipo 1. Bom, quais são então as causas, ou melhor, gatilhos? E por que eu tô falando ou melhor gatilhos? O diabetes tipo 1, ele é uma doença multifatorial, ou seja, multifatorial significa que ele tem uma causa genética, ou seja, tem fatores genéticos associados e são vários genes associados, não é um gene só, e tem a predisposição genética com a ação do ambiente. Então, eu tenho uma doença multifatorial. Aqui nesse canal, vou colocar o link aqui de um vídeo que a gente já fala sobre isso em relação à microbiota. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre causas mais gerais, além dessa que eu já falei nesse vídeo. Então, eu tenho uma predisposição genética e agindo nessa predisposição genética, eu tenho os gatilhos ambientais. Então, eu tô falando de gatilho, não de causa, porque não tem a causa ambiental. Essa causa age em cima de uma predisposição genética. E aí tem vários estudos apontando para vários gatilhos. E o que a gente sabe é que esses fatores ambientais, esses gatilhos emocionais, provocam um estado pró-inflamatório no corpo, e essa inflamação no corpo é que desperta, que trabalha a predisposição genética para o desenvolvimento do diabetes tipo 1. Bom, então aqui nesse gráfico eu explico isso um pouco melhor, talvez fique até mais fácil para você entender. Então aqui eu tenho a produção de insulina, aqui eu tenho o tempo. E aqui está mostrando os fatores ambientais nessas setas. Então aqui eu tenho genes. Então o fato de você ter genes que te predispõe ao diabetes tipo 1 não significa que você vai diminuir a produção de insulina, que está aqui ó, em 100%. Mas o que acontece é que esses fatores ambientais começam a agir sobre esses genes e aí eu começo a ter lesão da célula produtora de insulina. E conforme a célula vai sendo agredida, a produção de insulina vai caindo. A diminuição da insulina é tamanha que eu começo a ter sinais e sintomas, até o momento em que eu preciso de intervenção. Ou seja, eu não consigo prosseguir sem que eu utilize a insulina. Então aí eu vou dizer aqui que eu já tenho o diabetes tipo 1. Então aqui agora a gente vai começar a falar dos exemplos de gatilhos. Então o primeiro gatilho que eu trago para vocês, que já está bem estabelecido, são as infecções virais, principalmente os enterovírus. Exemplo de um enterovírus é o vírus que causa a infecção conhecida como mão-pé-boca, que é provocado pelo Coxsackie. Então aqui eu tenho a foto da Lívia, um mês antes de ser diagnosticada com diabetes tipo 1, e ela teve a infecção, a mão-pé-boca, e quando termina a febre, que é altíssima, o corpo da criança fica todo pintadinho. Um mês depois ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1. Quais seriam os mecanismos relacionados ao desenvolvimento do diabetes tipo 1 por conta de vírus? Então vamos lá. Um dos possíveis mecanismos seria a afinidade pela célula beta. Parece que os vírus têm alguns vírus têm afinidade pelo pâncreas, principalmente lá pelo local onde as células beta se encontram. E eles acabam por provocar lesão na célula beta, e a resposta imune, tentando eliminar o vírus que está lá, acaba por provocar a lesão dessas células produtoras de insulina. Um outro possível mecanismo é que partes do vírus imitem partes da célula beta. Então, a gente chama isso de mimetismo, de imitar, mimetismo molecular. Moléculas do vírus se parecem com moléculas da célula beta e o sistema imune acaba gerando uma resposta cruzada. Na tentativa de atacar o vírus, ataca também a célula produtora de insulina. Mas não é só o enterovírus, não. Outros vírus estão relacionados com o desenvolvimento do diabetes tipo 1, como rotavírus, citomegalovírus
o vírus que causa cachumba e o vírus que causa a rubéola. Um outro gatilho para o desenvolvimento do diabetes tipo 1 é a alteração da microbiota intestinal. Aqui nesse vídeo eu vou falar rapidamente, mas tem um vídeo aqui no canal que eu explico isso bem detalhadamente. Vou deixar o card aqui em cima e vou deixar na descrição do vídeo o link para você assistir como que a microbiota causa o diabetes tipo 1, ou melhor, é gatilho para o diabetes tipo 1. Então, primeiro ponto seria a alteração da diversidade dessa microbiota. Então, eu tenho aqui, como no desenho, eu tenho o intestino com uma microbiota aqui dentro, e quando essa microbiota é saudável, essa microbiota tem características anti-inflamatórias. Não é que a bactéria é anti-inflamatória, mas ela ela gera uma resposta no corpo anti-inflamatória. Eu explico melhor no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo o link. Eu tenho então uma proteção. Só que quando eu tenho uma alteração dessa microbiota, eu vou chamar isso de disbiose, eu acabo tendo uma microbiota com características, com propriedades que geram inflamação. Como assim? Elas favorecem a alteração de permeabilidade do epitélio intestinal. No desenho aqui são células do epitélio intestinal. Então elas favorecem a passagem tanto de bactérias, ou seja, de antígenos bacterianos, quanto de antígenos do alimento. As células da imunidade que estão aqui abaixo, elas acabam por serem despertas. Então eu gero um processo inflamatório que desperta células que a gente chama de autorreativa. E aí eu desperto então células que degradam, que destroem a célula beta produtora de insulina. Um outro possível gatilho é o gatilho emocional, psicológico. Então, o estresse psicológico, ele parece sim estar envolvido na indução ou na progressão de autoimunidade, de vários tipos de autoimunidade, principalmente esse que a gente está comentando aqui, o diabetes tipo 1. Então, alguns fatores que já têm sido estudados são estresse parental, separação de pais, separação dos pais. Conheci casos de crianças que desenvolveram diabetes pós separação dos pais e também de casos depois de morte na família. Um dos pais faleceu, o pai, no caso, faleceu e a mãe me contou a história que a criança desenvolveu diabetes um tempo depois. Mas existe também situações quando tem um caso de doença grave. Ou seja, são situações em que o estresse emocional ele é intenso e prolongado. E o que acontece é que o estresse aumenta a produção de cortisol e catecolaminas, então adrenalina, e isso parece mudar o perfil de linfócitos T, favorecendo então o desenvolvimento de uma autoimunidade. O que tem sido falado, tem algumas hipóteses em relação a isso, que seria o seguinte. Bom, primeiro vamos entender, normalmente o cortisol ele é anti-inflamatório, ele diminui a resposta inflamatória. Só que nesse caso aqui, a quantidade de cortisol e o tempo que ele está sendo liberado gera uma insensibilização no linfócito T, ou seja, o linfócito T é como se ele ficasse insensível ao cortisol. Então, o cortisol perde essa característica anti-inflamatória. E aí, as situações de inflamação que surgem no corpo não são controladas adequadamente e a autoimunidade acaba por aparecer. Então, o gatilho emocional aí acaba por tirar essa proteção anti-inflamatória do cortisol, e aí eu teria o gatilho para o surgimento do diabetes tipo 1. Eu deixei aqui o link dos estudos, vou colocar aqui abaixo na descrição do vídeo, caso você queira entrar e estudar um pouco mais. E agora eu trago alguns outros gatilhos que estão em estudo ainda e que têm menor evidência científica de que são verdade. Tá? Então eu até separei. Os anteriores são gatilhos que já são bem estudados e esses que eu vou dizer agora são gatilhos que ainda estão em estudo. Então, um dos gatilhos que estão em estudo, que tem menor evidência, é em relação à dieta. Tem muitos estudos, mas eles são contraditórios e eles dizem que a introdução de alimentos sólidos em crianças que são feitos antes da hora ou que são feitos depois da hora, ou seja, tardiamente, podem aumentar a chance do desenvolvimento do diabetes tipo 1. Então, por exemplo, alguns estudos mostram que se você oferecer cereais para a criança antes de 3 meses de idade,
ou só depois de 7 meses de vida você aumentaria o risco para desenvolver o diabetes tipo 1. Mas como eu disse, os estudos ainda são muito contraditórios, tá? Um outro gatilho que também tem sido estudado, mas que ainda é em menor evidência, é uma teoria de estresse da célula beta em relação ao crescimento. Então, esses estudos dizem que o crescimento da criança, quando ele é muito rápido, e tem, além do crescimento de estatura, existe o ganho de peso também, e que isso geraria um estresse na célula beta e que favoreceria o desenvolvimento de autoimunidade. Como eu disse a vocês, são estudos que ainda são muito contraditórios, então tem um menor nível de evidência científica e precisam ser pesquisados mais para que isso torne uma certeza. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Peço mais uma vez o seu like e se você gostou, compartilha com outras pessoas. Quero te dizer que eu deixei aqui na descrição do vídeo uma série de playlists para que você estude mais sobre diabetes tipo 1. Um grande beijo e até o próximo vídeo.